Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai continuar falando de um recurso, é, de um recurso que foi integralizado com as operações de trabalhar a capitalização do das palavras, né? Dessa dessa natureza morta, né? Digamos assim. Porém que tendenciosamente, criminosamente exporta intenções de viver em impressões de contrações nas células dos outros. É exatamente isso, né? Tem muitas pessoas doentes de informações, principalmente de informações falsas, né? Bom, mas o tema do vídeo não é esse, né? O tema do vídeo no tema do vídeo não, né? Do que a gente vai falar é de mais uma, né? De mais uma moldura que tem essa ordenação generalizar, de ser gentil, né? De construir um gênero para conter as orações que vão informar uma 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 tendência, né? Então acontece assim. Isso, querendo ou não, ajuda muito a o trabalho com as informações. Então isso foi uma conquista dos seres humanos, onde foi havendo uma certa organização para com esses entendimentos, né? Então é muito bonito esse trabalho, principalmente quando a gente enxerga o valor disso. Que é muito difícil enxergar valor em um meio onde existem muitos, né? Porém, quando a gente vai navegando na profundidade, a gente vai conhecendo que muitos valores nasceram de um. E esse é a organização dessa natureza morta, né? Dessa tecnologia de administrar símbolos para empreendimento de uma imagem, para revelação de uma imagem. E, bom, né? Como a gente está bem evoluído nisso, eu acho muito sem graça a gente aprender a partir da evolução que a gente tem, né? É como se a gente não tivesse vergonha na cara, se a gente fosse chato e fabricasse a chatice de ter que sentar na cadeira e aprender, escutar um certo sermão sobre respeito a isso. E não é assim que funciona. Na verdade, a gente precisou se desrespeitar tanto para nascer essa tendência de administração de textos, né? Então a gente precisou errar bastante para fazer certo. E errar não é chato, né? Errar sempre é bom. É bom porque a gente erra tentando acertar. Quem erra não tentando acertar, isso não é um erro, isso é um crime, né? Agora, quando a pessoa ela tenta acertar,
Isso não é um crime, é um erro. E veja só, ela estava agindo por natureza boa, ela estava tentando acertar. É claro que esse acertar, né, tem um complemento positivo, né? Espera-se que sim, porque essa é a lei da natureza, é o equilíbrio do ser humano, né? Então o ser humano sempre buscando por equilíbrio. E uma das formas que permaneceu até os dias modernos é a comunicação, né? Ainda comunicamos de forma prazerosa, porque comunicação é harmônica e é precisa. A gente precisa de negociar valores para encontrar valores em comuns e ficar em um plano se contentando em equilíbrio com essas dimensões comuns que nós encontramos dessas leituras, nessas comunicações. Uma vez que não encontramos e não nos damos por contentes, a gente sempre muda de local. E essa mudança nos traz novas informações a nos conter, não é mesmo? Bom, o ambiente que a gente vai entrar dentro desse tipo de texto, né? A gente está conversando nessa série de vídeos sobre tipos de texto. O texto é uma forma que todo mundo já conhece, né? Texto são escrituras, né? A gente tem imagens que são textos, a gente tem movimentos que podem ser textos também, podem ser textos a partir da decomposição, né, da descrição desse movimento. E aí a gente tem várias formas de textos, então esses textos são separados por tipos, e tipos é uma forma de organizar. Só que esse tipo remete-se ao objetivo que esse texto tem, né? Qual que é o papel desse texto, né? E aí, dentro do papel, dentro do objetivo de compor uma série de informações que vão representar um tipo, que vão representar um gênero e que vão exportar um valor para uma pessoa arrecadar dessa informação aquele tipo de colinérgico, de sintonia, aquela conexão, né? Tudo tudo tem a sua diferenciação, né? E aí uma dessas diferenciações é a exposição, né? A gente quer um texto que vai expor algo, né? Que vai ter a coragem de expor esse algo para a sociedade. Só que essa exposição ela tem vários gêneros, né? Um dos gêneros dessa generosidade de academias, de pesquisadores, de escritores, de expor um texto é a enciclopédia. Na verdade, a enciclopédia é um trabalho muito bonito, é um trabalho de jardinagem nessa imaterialização da natureza a partir de matrizes de trabalhos científicos, de trabalhos de fundamento na apreciação do saber e do relacionar-se com esse saber a partir da técnica de utilizar as matérias para a sobrevivência, né?
E cuidadosamente a gente utiliza isso e tenta criar valor para isso, para saber aonde que a gente vai investir, né? Investir para colher nessas matérias e continuar esse trabalho com elas. O metal é uma delas, a agricultura. Bom, e aí o que acontece, né? A enciclopédia, ela é um gênero expositivo. Ela é um tipo de texto expositivo e o próprio gênero se chama enciclopédia, né? É a forma generosa, enciclopédia é a forma generosa de organizar informações que vão, a gente fala catalogar, que vão proporcionar para as pessoas uma obra que permite consulta, um ambiente de consulta, um sábio que responde, né? Então, diante de uma enciclopédia, a gente tem uma sabedoria que até aquela data é garantida pelo consenso, né? Pelo consenso técnico da academia, né? Bom, isso é extremamente lindo, né? E aí a gente vai trabalhar com essa lindeza, vamos conhecer melhor esse gênero chamado de enciclopédia. A gente dentro desse ciclo, o que acontece? A gente trabalha investigando a natureza. E a partir dessa investigação, naturezas nascem na relação do ser. Então, o ser exporta, a partir da investigação desse relacionamento, a natureza. E dessa natureza existe naturezas que nascem principalmente dessa investigação, desse relacionamento. E tudo isso é revisado, tudo isso é uma forma de perguntar, né, de pedir, né, colocar em dia essas informações, né, deixar em pé, levantar essa sabedoria, né, organizar essa sabedoria no nosso equilíbrio, no nosso ser. Então isso aqui representa a investigação que deixa de pé essa informação, né? Bom, vamos lá. Vamos nos associar com a enciclopédia. Lembrando que é um tipo de texto expositivo, né? A enciclopédia possui função de expor determinada ideia por meio de recursos como definição, conceitos, conceituação, informação, descrição e comparação. Então imagina que tem um sábio diante de você e ele vai te ensinar, né? Esse sábio aqui, ele vai te ensinar a se achar, né? Aqui, se encontre. Porque se você vai até esse sábio, você está perdido. E aí ele
ele pode te ajudar a se encontrar, né? Mas você vai se encontrar na literatura, na resposta que ele vai te dar. Ele vai te dar uma resposta. Mas essa resposta não é tudo. Você precisa de pegar essa resposta e trabalhá-la. Isso é enciclopédia, não é? Então vamos lá. Em grego clássico se escreve assim. Romanes se escreve assim. Enciclopaideia. Formado a partir de circular mais educação, é uma coleta de textos bastante numerosos cujo objetivo principal é descrever o melhor possível o estado atual do conhecimento humano. Então é como se fosse o estado do conhecimento humano. Pode-se definir como uma obra que trata de todas as ciências e artes do conhecimento do homem atual. Pode ser tanto um livro de referência para praticamente qualquer assunto do domínio humano, como também uma obra na internet. A enciclopédia podem ser divididas em dois grupos: genéricas, que coletam conhecimentos de todo o conhecimento humano, como por exemplo a Enciclopédia Britânica, ou especializadas, com tópicos relacionados a um assunto específico, como por exemplo uma enciclopédia de medicina ou de matemática. O termo enciclopédia começou a ser utilizado em meados do século XVI, embora trabalhos de formato similar já existissem em épocas anteriores. Bacana, né? A ideia é excelente e essa ideia me cheira muito bem, né? Essa ideia aqui, a ideia da enciclopédia, ela é quase que uma salvadora, né? Isso aqui, o que ela faz, ela salva o mundo. Com ela, a gente consegue nos salvar. Então, a enciclopédia, para mim, na minha opinião, ela é aquilo que o governo precisa, né? Ele precisa de uma enciclopédia, né? Vamos pôr aqui, ó. O governo precisa de uma para se salvar, para salvar esse país, essas cidades. Etimologia. A palavra enciclopédia provém do grego clássico. Essa é a etimologia, literalmente educação circular. Significa educação circular. Isto é conhecimento geral. Embora a noção de um compêndio de conhecimento remonte a milhares de anos, o termo foi utilizado pela primeira vez no título de um livro publicado em 1541 por Joachimus Fortinius Ringimberius. Acho que eu vou pular essa parte. A enciclopédia foi utilizada primeiramente. Bom, vou pular essa parte. Isso não me é interessante para este vídeo. Características, sim. A enciclopédia, como conhecimento, foi desenvolvida a partir do dicionário do século XVIII. Então, ela foi inspirada por dicionário. Que dicionário é o primeiro arquivador de coletâneas de palavras, né? Só que aqui, né,
Esse é que aqui a gente tem coletâneas de palavras. E aí a gente tenta formar o conhecimento de todas as palavras no dicionário. Na enciclopédia, a gente revela as palavras, né? Não só as palavras, mas os maestros, né? Os verbos. A enciclopédia, como conhecemos hoje, foi desenvolvida a partir do dicionário. Um dicionário concentra-se principalmente em palavras e as definições, e normalmente dá uma informação limitada. A análise do uso linguístico ou o contexto para cada termo definido. Isso é o que o dicionário faz. Essa definição linguística pode deixar de informar ao leitor o significado, a importância ou as limitações de um termo, ou as relações do termo com um vasto campo de conhecimento. Exatamente. Para fazer face a essas necessidades, um artigo de enciclopédia aborda, além da palavra, o próprio conceito e também o tema ou disciplina, tratando-os com profundidade, a fim de transmitir o conhecimento acumulado sobre esse tema. Isso aqui é tão gostoso. O único problema é que para você ter um sabor nisso, você precisa acreditar nesse acolhimento, né? Como se você tivesse parte dessa construção somente por estar vivo. Você não precisa de mais nada, né? Porque se você lê e toma nota, agradece, respeita essa construção, você se submete a um discípulo e isso dá sabor. Isso faz com que você goste de tê-la, né? Uma enciclopédia muitas vezes também inclui mapas e ilustrações, bem como bibliografias e estatísticas. Historicamente, tanto a enciclopédia como o dicionário foram pesquisados e escritos com o fim de contribuir para a educação e informação. Então, por isso que isso aqui ajudou bastante, né? Porque a enciclopédia, ela é a própria inspiradora, né? Eu digo com força isso. Se a gente tem amor por muitas pessoas aí que são grandes educadores, isso e aquilo, são grandes escritores, você pode ter certeza, né, que eles foram inspirados ou pela essência da enciclopédia ou pela materialização dela. E aí a gente está falando de pais, de mães, a gente está falando de inventores, a gente está falando de comerciantes, estamos falando de, acho que de certa forma, de todos os servidores, né? De todas as pessoas que aprenderam a respeitar a sabedoria, né? Para a edificação da vida. Então, eis a mestra aí, ó. Algumas obras intituladas dicionários são de fato similares a uma enciclopédia, especialmente as ligadas a áreas determinadas. Então, tomemos nota, né? Olha que bacana. Aqui a gente tem imagens e aqui a gente tem a coletânea de textos. Tem a palavra, né? E aí a palavra ela
ela é cobrida por um texto que desmonta essencialmente aquilo que a palavra serve, né? Expõe, encaixa. E aí o que que acontece? Você consegue apanhar dessa palavra e fazer o seu suco dessa palavra, a sua vitamina, o seu comprimido, né? A sua vontade, o seu desejo, a sua oração, a sua perseverança. Tá vendo? Isso é muito bonito. É o combustível, ou já foi o combustível de muitas pessoas em idade de educação, né? Porque tem pessoas que, de certa forma, elas abandonam essa prática. Porém, nunca foi dito que a educação tem fim, né? Vamos ver essa parte aqui, ó. Antiguidade. Grande parte dos escritos que procuravam englobar o conhecimento humano na antiguidade eram de estilo específico ou especializado, geralmente relacionados à natureza ou à filosofia. Alguns dos grandes filósofos da antiguidade já haviam tentado escrever sobre todos os campos do conhecimento estudados. Então, essa prática mudou muito a natureza das pessoas e isso trouxe esperança nos relacionamentos, na sociedade, né? Na comunicação, na busca conjunta, na conscientização, na consideração. E isso é amizade, né? É várias pessoas considerando uma informação aquilo que o corpo acadêmico diz ser isto, né? De servir para isto. Né? É um respeito, é uma amizade, é uma gratidão. Bom, eu não vou aprofundar nessa parte. Ó, a gente tem aqui informações que Aristóteles escreveu um conjunto de obras sobre os seres vivos que foram preservados. Não, a gente só queria a essência mesmo. Que é curiosidade. Árabes e persas. As primeiras compilações de conhecimento muçulmanos que se tem notícia na Idade Média incluíam muitas obras de completas e desenvolvimentos respeitosamente vastos do que agora chamamos de método científico. Então, esse método científico hoje muito estereotipado, de certa forma, por acadêmicos, por brigas, às vezes, né, por falsos sabores, né, por falsos poetas dessa profissão, né. Claro que problemas sempre tem nessa prática, porém hoje em dia tudo tem muito envolvimento em dinheiro. Só que dinheiro não existe, pessoal. Dinheiro não existe, né? Nem vou levantar essa porra, mas as pessoas, elas esperam muito dinheiro, muito reconhecimento para entregar mais do mesmo, entende? E aí a gente tem uma certa briga, uma certa uma falsa vontade, digamos assim. Eu acredito nisso, que a gente tem muitas falsas vontades tentando brigar. E aí quem tem a vontade verdadeira, ele abre mão, ele percebe que não é brigando que ele vai preservar a sua vontade, né? Então ele deixa pra lá, né? Ele não vai brigar. Eu nunca vi isso, pessoal. Você colocar os seres humanos para brigar por uma coisa que é necessária, né? Você revelar, você estudar, você valorizar as coisas, você ter pesquisa, né? Agora,
você ter que brigar para ter uma oportunidade de pesquisar, para fazer algo, isso é loucura, né? Isso é a pura vergonha sobre aquilo que a gente tem como essência, né? As coisas precisam de ter vontade, né? Elas não podem ser vontades falsas, só para terem um plano de consideração entre a comunidade acadêmica, isso e aquilo, né? Porque uma hora o salto cai, né? Uma, uma hora a banana escorrega. E aí a coisa fica mais vergonhosa do que era para ser, né? Que se a gente não unir, se a gente não der oportunidade, se a gente não gostar, a gente nunca vai deixar as pessoas, né? As pessoas, o conjunto trazer a obra em consciência, em encontro dos seres. A gente vai sempre estar colocando briga na frente, né? Colocando dinheiro na frente, colocando esse lado industrial, esse lado fermentalógico, fabril, né? É, e aqui a gente tem uma parte falando de formatos contemporâneos. O formato hierárquico e a sua natureza em permanente evolução tornam obras enciclopédicas alvos perfeitos para publicação em formato digital. Hoje a gente tem enciclopédias digitais. Eu amo isso, né? Eu gosto demais de você ter um Google, uma Wikipédia, né? Eu gosto demais disso. Pelas primeira vez na história da humanidade, qualquer pessoa pode fazer contribuições e corrigir e ou ampliar as entradas já existentes, o que resulta num banco de dados universal, que é continuamente aperfeiçoado, embora qualquer uma possa editar essas enciclopédias atualmente. Apenas 15% das edições realizadas na Wikipédia em língua portuguesa, por exemplo, são de mulheres. Algumas iniciativas tentam mudar esse cenário. Não, eu não quero entrar nessa parte não, mas bacana, né? Olha só que bonito. Antigamente, esse era o computador que os pais juntavam dinheiro para dar para os seus filhos quando eles chegassem na época de estudar para o vestibular ou passar no vestibular. Né, o pai que conseguia dar isso pro filho até chorava, né? Era um motivo de orgulho você ter essas enciclopédias e ver seu filho derramado assim derramando elas pela mesa, fazendo as consultas e gritando: achei aqui, ó, agora eu sei. Sabe o que é isso? Olha só, tem aqui, ó. É um encantamento, né? É coisa assim, nesse sentido mesmo. É você vendo o seu filho se encontrar. Hoje em dia o computador dispersou muito essa arte, esse encanto, esse domínio, esse lado encantador, esse lado lindo. Porém, alguns, graças aos amores ou à visão dos amantes, que são os professores da arte de ensinar, conseguem manter essa prática e se embebedarem de coisa boa, né? Se viciarem, se jogarem em coisas boas, né? Nesses respeitos, nessas fundações. E, bom, embora a sociedade esteja muito afundada em capitalismo, né? Muita perda de noção, muitas indústrias desnecessárias que geram riquezas porque já tem receitas programadas de fazer
essas coisas, né? Digamos assim, essa conversão financeira, né? Então é como se você passasse na frente da pessoa e aí a pessoa que ela meio que ia escolher uma coisa, ela escolhe a coisa que você passou na frente porque a sua indústria tem a propaganda e o local e a área exata para fazer a pessoa gastar o seu recurso financeiro antes dela encontrar o recurso financeiro que ela realmente precisava. Então existem esses enganos, esses roubos publicitários, essas propagandas que são cruéis às vezes, né? E mexem muito com nossos amigos, né? Nossos aqueles que seriam amigos nosso, assim, só que agora não conseguem ser mais porque não conseguem nos achar, né? Só acham as desconfianças, as publicidades, as propagandas, todas essas engenharias de coordenadas de vender feixes, né? Vender as suas funções publicitárias, né? As suas capitalizações. E isso tende a continuar porque mesmo que a pessoa, né, a comunidade ganhe o que ela precisa, ela vai tentar ganhar mais ainda. Então ela vai tentar mostrar mais poder por trás daquilo que ela já mostra, né? Então, mais uma vez, isso sim é crime. Esse lado da indústria publicitária, propaganda, é crime, né? Isso eles erram sabendo que estão errando, né? Eles erram sabendo que estão errando. Agora, né? Agora, às vezes eles o que diz assim, ó, mas fulano ele tinha liberdade, né? A democracia, a liberdade de pensamento. Ele pode pensar o que ele quiser. Mas se a gente consultar médicos, doutores, a gente vai ver que fisiologicamente não é assim que funciona, né? A gente tem ação e reação. A gente tem um jogo de controle entre isso. A gente tem as forças de mediar, né? A gente tem os potenciais, né? Não são todos atletas de determinadas tarefas, né? Não, né? E aí a publicidade ela mexe com isso, né? Digamos que poxa, tomara que uma hora isso volte para eles, né? Eles que eu falo assim, as pessoas que fazem mau uso dessas sabedorias, né? Mas é isso, né? A gente tinha a generosidade de pegar esses tipos e organizar os textos para generosamente trabalhar com as informações para elas se tornarem mais fáceis para que a gente possa ser amigo das pessoas, pois elas recebem em comum essa comunicação e aí a gente pode ser irmão sem perder tempo julgando ou amedrontando-se por causa das outras coisas. Só porém muitas outras coisas nascem, né? Essa falha socioeconômica, essa falha educacional, essa falta de valor para as coisas que realmente eram para edificar a nação
E aí o problema é que as pessoas às vezes querem culpar alguém e aí o único jogo de culpa é o governo, né? Eles pegam, entram no estádio e começam a rolar a bola contra o governo, né? Mas nem sempre a culpa é do governo, né? Aí quando a gente vai mostrando aonde que tá a culpa, a gente vai tentando investigar a culpa e vai parecendo que a culpa é das pessoas, elas vão ficando com medo. A culpa dói, né? As pessoas têm medo de serem culpadas, né? De descobrirem que a verdade não é essa. Então elas se escondem brigando com o governo para não admitirem que, de certa forma, a culpa ela é mais individual do que parece, não é mesmo? Então é isso. A enciclopédia ela tem esse caráter, né? E a gente se vê no próximo vídeo aqui da série. Um abraço para vocês e fui!